Muito boa tarde, sejam bem-vindos novamente ao canal OSB, Ordem Sinárquica Brasil. E nós vamos falar aqui de um tema muito interessante, que é por que buscamos coisas impossíveis e os piores caminhos. Vejam, isso pode ser abordado por duas formas, dois aspectos bem específicos, que é de uma forma mais linear, a primeira, que seria a não responsabilidade sobre aquilo que está lá do outro lado. Por exemplo, você procurar um trabalho distante, trabalhar online, um romance distante, uma amizade distante, você não tem responsabilidade sobre aquilo ou aqueles. Você pode atender uma pessoa virtualmente usando chinelo de dedo e tudo ok, né? Não tomou banho, não teve higiene, não cumpriu suas tarefas diárias e o outro não tem nada que saber da sua vida. Você pode, por exemplo, estar falando com várias pessoas e nenhuma é responsável ou tem que querer saber o que está acontecendo, porque a vida aqui desse lado é sua, lá do outro lado é do outro. Então fica uma distância segura, como quando a gente, por exemplo, olha para o sol. O sol ele é muito importante para a saúde, ele ilumina, mas ele é mais seguro lá onde ele está. Você imagina você se aproximar do sol. Quantas, por exemplo, sondas você acha que a ciência perderam espaço afora tentando explorar aquilo que não se pode tangenciar? Se pode contemplar ao longe. Por exemplo, quando você vê as estrelas à noite, você não as julga, você as deixa lá. Porque você sabe que apesar da beleza, elas são estritamente perigosas para você se tentares alguma aproximação. Perigosa no quê? Porque tanta energia é algo tão magnífico que destrua aquilo que se aproxima. Não é mesmo? O sol é a mesma coisa. Então você contempla o sol, acha belo e os deixa lá. Deixa ele fazer o seu trabalho à distância, em uma distância segura. Por isso ninguém, né, vamos dizer, casa com o sol. Ele se apaixona pelo sol e deixa lá. É um amor de crush, platônico. Mesma coisa a lua ou qualquer astro. Então as coisas estão onde devem estar. Porque se você se envolver por demais, é tanta energia que você tem que se tornar a mesma energia. Você tem que se solver, né, se diluir naquilo. E ninguém quer, porque você tem a sua identidade, a sua individualidade ainda, você tem que procurar resolver esse que está aqui desse lado da câmera. É a mesma coisa aqui. Se você se aproximar por demais o seu rosto, os seus olhos desse vídeo, você não distinguirá nada. E se aproximar demais os ouvidos do alto-falante, você talvez vai ouvir tanto ruído que não vai me entender. A outra causa, muito mais abrangente, mais expansiva, é a questão propriamente de sermos expansivos. Falamos muito em âmbito místico, exotérico e esotérico, com S, sobre a iluminação, a nossa origem monádica, a religação, o retorno à casa do pai, né, a casa paterna. Então isso nos dá uma distância, porque se, por exemplo, a iluminação já estivesse em nós, cegaria nossos olhos, a gente não acharia interessante. É como, por exemplo, você buscar aquele carro do ano. Ele é interessante enquanto você não o tiver. Nós funcionamos ainda assim, somos realmente complicados, né, nesse meio termo que é
o ser humano de quarto sistema, que é meio racional, meio animal e meio divinal, né? Acontece aí realmente vamos dizer, uma dicotomia, um paradoxo dentro da questão da alma humana, porque ela ainda não sabe o que é isso. Então, a pessoa que tem, por exemplo, uma crença em Deus, Deus é interessante enquanto está lá, no suposto céu. Quando Deus, vamos dizer, encarna entre os homens, ele é como você sabe historicamente. Ele é apedrejado, morto e crucificado. E se ele não ressuscita por si, você o deixa lá. A mesma coisa é encontrar Deus internamente. Se não tivesse uma distância entre veículos, uma distância frequencial muito profunda, né? Vejam que todo mundo fala, procurem Deus nas profundidades de si. Claro, por ele ser profundo, está distante. Então é interessante. A gente fica sonhando com aquilo e ruminando uma busca. Tudo na vida é assim, né? Um romance à distância, um trabalho à distância, uma amizade à distância é muito mais interessante. Você não tem aquele compromisso de estar provando nada. Você, com um clique, você, né, corta, vamos dizer, essa responsabilidade, né? Você pode deixar de molho aquele ser, aquela situação e continuar você mesmo aqui desse lado. É muito falado das causas filosóficas, né, até metafísicas da pandemia, por exemplo, de todas elas, né? Todas têm uma causa movimentacional que é chamado de karma, e karma é movimento, né? Que, né, distanciou as pessoas. Por quê? Porque antes a gente já não se responsabilizava por aquilo que estava perto, né? Muitas promessas, muitas juras e tudo mais, mas que a gente já não estava cumprindo, nem consigo mesmo, não estava, né, olhando para esse aqui. Então, quer dizer, enquanto a natureza estava agora, na situação atual, afastando nós do social, estava nos empurrando quase que forçadamente a esse aqui. Te afastaram de todos, o seu amor que você tinha pelo outro esfriou, aquele se afastou, você se afastou dele, e isso lhe obrigou a vir com o ser mais complicado da face da Terra, que é você mesmo para você mesmo, porque é o único que você tem responsabilidade. Desse você não pode fugir. Então, enquanto tudo estava se afastando, algo surreal, que você não compreende, que não compreenderemos tão cedo, está nos empurrando para, né, nós mesmos, para uma solidão constitucional, que força agora nós a ter que agradar a quem? A nós mesmos. Mas depende de que forma vamos agradar, se vai ser egoicamente ou com consciência, né? Dar, né, comidinha na boca desse aqui, né? Dar a possibilidade desse assistir um filme só, passear só, caminhar só, estudar só, dormir só, ir ao banheiro só, se alimentar só e viver só. Mas é muito mais interessante as coisas distantes. Como eu falei, né, como você cobiça até a palavra desejo, né, ele conota negação. E ejo é já, né, aqui. Então, quer dizer, é algo que eu não posso ter aqui agora, presencial. Então, é muito interessante. A gente criou, vamos dizer, formas, pensamentos que se alimentam disso. Um pensamento repetitivo. Enquanto estou desejando, estou vivendo. Mas o interessante é
que não há vida, existência sem riscos. Estamos aqui realmente para se arriscar. Olha o quanto a consciência se arriscou à distância, né? Então é isso que nos faz sempre buscar. Por que a gente arrisca, vai para o pior caminho? Imagina, a consciência estava quieta em seu lugar, perfeita, e decidiu aventura, né? Se aventurar. Por isso que somos tão aventureiros, se arriscamos, né? E às vezes em coisas que não vão dar nenhum resultado. Mas a gente tenta mesmo assim, porque somos seres das estrelas, das galáxias. Somos seres espirituais tendo corpos físicos, não ao contrário. O espírito tem um corpo, não o corpo tem um espírito. E a gente, decorrentemente, a gente se perde nisso e confunde. E no confundir, a gente se perde por completo. Porque a gente não se encontra mais. E fica querendo buscar nas coisas e nos alguéms a gente se identificar lá fora. Porque a gente perde a nossa identidade com o esquecimento dessa distância. E no não lembrar fica interessante. Fica como se você fosse algo pequeno e algo grande está sempre fora de você. Então você está sempre buscando. Mas foi a própria consciência que decidiu assim. Ela se lançou na matéria, então é aventureira por natureza. Então, nessa época bem esfincterológica, vamos dizer assim, para você ter uma inspiração ou encontrar algo grandioso na sua vida, você tem que estar com algum problema intestinal, vamos dizer assim, entre aspas. Só que às vezes o problema, a diarreia é mental. E você só consegue, vamos dizer, ter um impulso, uma inspiração para fazer algo impactante e transformador quando você está para explodir internamente. Você cria situações para poder se desafiar. E você só traz ao mundo alguma coisa ou deixa eclodir aquilo que está carecendo lá dentro ser vista quando você cria pressão e atrito, um desejo que não pode ser cumprido. Então está tudo certo, porque se você não se arriscar, você não teria abrido os olhos para esse mundo após nascer. Você teria ficado na segurança do útero. Está tudo certo. Busque, porque enquanto você está buscando, estás respirando. O dia que você encontrar o que queres, você não estará mais aqui. Paz reverencial a todos.